Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação do livro de Sabedoria, capítulo 14. Esse capítulo ele é muito forte e ele começa dizendo assim: Outro, lançando-se ao mar para navegar sobre ondas encrespadas, invoca um ídolo de madeira, mais frágil do que o barco que o transporta. Ora, o barco foi criado pela ânsia de lucro e foi a perícia técnica que o construiu. Mas é a tua providência, ó Pai, que pilota, pois também no mar abriste um caminho, uma rota segura entre as ondas. Isso fizeste para mostrar que tudo pode salvar de tudo. E assim mesmo, sem experiência, qualquer pessoa possa embarcar. Tu não queres que as obras da tua sabedoria não sirvam para nada. Por isso, os homens confiam suas próprias vidas a um pequeno pedaço de madeira. Atravessam as ondas numa frágil embarcação e chegam a salvo no destino. Aqui o autor nos lembra que até o barco, né? Imagina um barquinho simples, né? Que vai ali pelo meio do mar, um mar gigantesco, né? Enorme, né? Um mar criado por Deus, né? E aquele barco ali foi criado por um homem, mas que veio de Deus. Por quê? Porque para ele criar aquele barco, ele teve que ter sabedoria, conhecimento, né? E isso vem do nosso Deus, do nosso Pai, né? E aí ele vai lembrar aqui que até esse barquinho tão simples, no meio de um mar tão grande, quem é que leva, né? Quem é que cuida, né? São as mãos de Deus, né? Porque não tem lógica, né? Se a gente parar para ver um barco no meio de um mar gigante, ele não tem lógica. Ele, né? A pessoa consegue atravessar muitas vezes de um lado para o outro, né? Cuidado, protegido, né? Não é porque ele é o tal, não é porque o barco é perfeito, não é porque o barco, não, é porque as mãos de Deus, né, cuidou daquela pessoa para que aquele barco, né, conseguisse chegar ali mesmo nas ondas e tudo do outro lado, né? E continua assim: de fato, no princípio, quando pereciam os orgulhosos gigantes, outrora, a esperança do mundo se refugiou num pequeno barco que, pilotado por tua mão, transmitiu para o mundo a semente da vida. Bendita seja a madeira pela qual vem a justiça. Contudo, maldito seja o ídolo feito por mãos humanas e aquele que o fabricou. Este, por tê-lo feito, e o ídolo, porque sendo corruptível, foi considerado como Deus. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos das nações. Porque entre as criaturas de Deus, eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. Bem, no capítulo anterior, capítulo 13, a gente fala sobre esses ídolos que são criados à mão, né? E aqui nesse contexto aqui do texto, né, que eu li no começo, ele já vai falar o quê? Ele compara até a essa imagem, né, que ele chama, né, da idolatria, né, essa imagem que ele faz com a mão, né, de um deus de madeira que ele cria, né, ele compara ao barco, por quê? Porque o barco é maior do que aquele deus, né, e muitas pessoas muitas vezes idolatram uma imagem, uma coisa, né, pequena, colocando, né, acreditando, né, colocando ali a sua fé, tirando a sua fé de Deus, né, de Jesus Cristo, para colocar num pedaço de madeira. E aí ele vai fazer esse contraponto, dizendo, puxa, até o barco é maior do que aquela imagem que foi feita por uma mão de homens, né. E no capítulo anterior, no capítulo 13, a gente fala sobre isso, né, a Bíblia, ela vai relatar ali, né, sobre o que eles fazem através dessas imagens. A gente conversou. Se você quiser saber mais, escuta até o final esse capítulo aqui, 14, e depois volta lá no capítulo 13, né, Sabedoria, capítulo 13, para você poder entender melhor esse contexto, certo? E aí, quando a gente para pensar sobre esse contexto, a gente vai ver, gente, que o homem, ele criar ídolos para si é algo que vem desde sempre, né, desde que, infelizmente, né, Adão, né, caiu, Eva caiu, desde disso a gente já, o contexto do coração do homem já é levado a buscar ídolos, né, idolatria. Tanto que a gente vai ver que um dos primeiros reis de Israel foi Saul. Mas a gente percebe ali na narrativa da Bíblia, você vai ver, se você já leu, você vai perceber que lá em 1 Samuel 8 diz assim, ó, o povo queria um rei como as outras nações, ignorando Deus era o rei deles. Então o que acontece? Lá em 1 Samuel 8 vai falar que o povo, ele queria um Deus, né? Ele queria um rei, né? Que é como na cabeça dele como um Deus, né? Alguém que ele pudesse ali, né? Ver, né? Exaltar. E a ideia, se você vê lá pela leitura bíblica, a ideia do nosso Deus, nosso Criador, não era essa. Por quê? Porque Deus, ele queria ser a ponte
eterna, né, entre o homem e ele. Então, tipo assim, é mais ou menos como, tipo, eu fiz vocês de uma forma tão extraordinária, então que vocês liderem, né, vocês mesmos através da liderança, né, do próprio Deus, né. Então, assim, Deus tá ali liderando o homem, mas ele tem essa liderança por si só, ele não precisa de outra pessoa para liderar, né. Só que o povo, ele não aceitou isso. Por quê? Porque o povo se comparava, né, ele olhava para outra nação e dizia, todas as outras nações têm reis, a gente não tem, então o povo quis. Então, porque o povo quis, né, porque o povo, tipo, ele queria, né, a todo custo, Deus permite, então, que Saul ali, né, se torne rei, né, mas essa, se a gente parar pra pensar, não era a ideia, certo? E hoje, o que a gente vê nas redes sociais? A gente vê isso, a gente vê muito disso, né, se você vê, as pessoas muitas vezes adoram as outras pessoas, né, acham que seguem pessoas e, né, adoram, idolatram pessoas, e a gente tem que cuidar muito com isso. Por quê? Para que a gente não tire o lugar de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas, só para Ele é o louvor, a glória, né? Agora, a gente honra pessoas. Então, você honrar as pessoas, você se inspirar, né? Você elogiar, né? Você, puxa, olhar alguma coisa boa naquela pessoa e se inspirar e honrar ela é uma coisa. Outra coisa bem diferente é aquela pessoa que é bajuladora, né? Outra coisa bem diferente é aquela pessoa que idolatra, né? Que, assim, faz do outro um Deus, que tudo que o outro manda fazer, ela faz. Então, tem que cuidar muito disso, gente, porque Deus nos deu uma mente perfeita para que nós pudéssemos ser líderes, né? Ele nos tornou para a liderança, né? Tanto que ele fala lá em Gênesis que ele nos deu, né, para que a gente pudesse governar sobre todas as coisas. Então, nós somos líderes, porque dentro de nós habita o Espírito Santo, habita, né? O nosso Deus está conosco. Então, você não precisa ficar seguindo os outros e fazer tudo que os outros mandam. Você precisa pensar pela sua cabeça. Por isso que é tão importante a leitura da Bíblia, por isso que é tão importante a gente ter relacionamento com Deus, por isso que é tão importante colocarmos e buscarmos todos os dias de forma intencional, colocar Deus acima de todas as coisas, porque é Ele, o trono é dele, né? Estar acima de todas as coisas na nossa vida, já começando com a primícia do nosso dia, com a oração, com a entrega, né, do nosso dia ali, pedindo a Ele, né, que esteja conosco, né, que nos guie, que nos dê sabedoria, enfim. Por quê? Porque Ele é o começo de tudo, certo? E que a gente possa ter isso muito claro, para que a gente não se desvie, porque desde sempre foi esse o pecado do povo. Desde sempre foi esse desvio, né? Então, que a gente possa entender que o nosso Deus, ele precisa estar acima de todas as coisas, e para que isso aconteça, nós precisamos ser intencionais na busca do nosso Senhor todos os dias, entendendo que Ele é o único que merece toda adoração. Ele é o nosso único ídolo, nosso Senhor, nosso Deus, porque Ele é o nosso único Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, o mar, as estrelas, aquele que enviou Jesus por amor a nós, certo? Mas se nós não estivermos todo dia buscando esse nosso Deus, o único Deus, Senhor, Criador do céu e da terra, o Deus vivo, né? Muitas vezes se perde no caminho quando se desvia, né, desse objetivo, que é buscar a Deus e colocar Ele, como o próprio mandamento fala, acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E é o próximo como a nós mesmos. E aí a gente continua aqui. Que diz assim: a invenção dos ídolos foi o começo da prostituição, e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens, e por isso seu fim rápido já está decretado. É interessante a gente se atentar aqui, por quê? Porque se você vê Deus, a gente não vê Deus, né? A gente crê em Deus, a gente usa a fé. O que é a fé? A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio, certo? E você vai ver que toda vez que, quando você lê a Bíblia, você vai ver que todo o milagre que Jesus fazia, Jesus dizia, a tua fé te curou, né? A tua fé te curou. E é tão interessante ver isso, porque assim, gente, Jesus era Jesus, né? O nome sobre todo nome, né? Aquele que nos reconciliou com o Senhor, o único que faz ali a ponte da gente com Deus, Jesus, ponto, é Ele. E Ele poderia dizer, eu te curei, mas Ele não fala isso, Ele diz, a tua fé te curou. E a fé, quando a gente vai estudar sobre a fé, a gente vai entender um pouco mais dessa palavra, que é tão pequenininha, mas tão poderosa, a gente vai ver que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. E a fé é uma coisa que eu não vejo. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Quando o povo lá no começo ele quer um rei, ele quer ver, né? Ele quer, existe. Ele não tá usando a fé, né? Se você ver, porque a fé é o quê? Eu não vejo, mas eu creio, né? E quando tem essa coisa de eu preciso ver, então a gente já saiu, né? Desse âmbito da fé,
né? Porque a gente tá buscando, então vê. E aí, a partir do momento que a gente vê, aí é fácil crer, né? Difícil é quando a gente não vê. Então, por isso que é tão importante a fé, para que a gente possa entender, ainda que eu não veja Deus, eu sei que Ele criou todas as coisas. Ainda que eu não veja, né, aqui na minha frente Jesus, mas eu sei que Jesus deu a sua vida por amor a mim. Ele deu a sua vida por amor, né, a nós. Então eu creio. Então, né, essa fé que vem, né, cada vez mais que a gente vai buscando a Deus, mais fé a gente vai tendo, porque a gente vai tendo também relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento faz a gente ver muitas coisas incríveis, né, muitas histórias junto com Ele. Quanto mais isso, mais vai fortalecendo a nossa fé, né, mais vai fazendo com que a nossa fé cresça. Continuando aqui, um pai atormentado por um luto prematuro manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto e transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio, ele se vai arraigando e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas, como os súditos que viviam longe e não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziram a sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Deste modo, adulavam um ausente como se estivesse presente. A ambição do artista promoveu este culto, mesmo entre aqueles que não conheciam o soberano. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou com a sua arte, para torná-lo ainda mais atraente do que a realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração aquele a quem antes honravam apenas como homem. Isso tornou cilada para o mundo. Homens escravizados pela desgraça ou pelo poder impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Aqui lembra mais uma vez, né, aqui todo o capítulo narra, né, essa coisa da idolatria, porque antes eles faziam as imagens e adoravam. A gente sabe até quando Moisés ele vai lá, o povo, tira o povo, né, do Egito para Canaã. Quando eles estão indo para a terra, eles fazem lá uma imagem. O Moisés sobe, né, para falar com Deus, né, onde ele vai escrever os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele sobe, ele fica 40 dias, né, no topo de uma montanha muito alta, onde ele fala com Deus, onde ele escreve, onde ele recebe as revelações para escrever os mandamentos. E a gente sabe que nesse período, quando o Moisés não tá, o povo se rebela e quer fazer uma imagem ali, né, de um boi, né, de uma imagem de um animal para ele adorar, né? Se eu não me engano, é um boi, um touro. E ele faz, olha só, mesmo aquele povo tendo vivido tanta coisa com Deus, ele volta de novo, né, pros erros, né, aquilo que... E aí quando Moisés vem, Moisés fica muito irado, né, porque Moisés vê aquilo dali como assim, né, ele foi lá para orar, para buscar, né, em Deus, e aí o povo tá adorando outro Deus que ele criou, né, tamanha era a necessidade de ver, né, tamanha era a necessidade de se prostrar perante alguma coisa assim que visse. E a gente percebe também, né, isso lá na história de Daniel, né, quando a gente vai ver que Daniel não se prostrou quando emitem a minha carta, que Daniel não poderia adorar o Deus dele, e Daniel simplesmente não aceita isso, né, ele adora, continua adorando o Deus vivo, sem adorar outros deuses. Então, assim, só que quando a gente entra, né, nessa ideia, a gente também vai ver que não é só adoração de ali, né, de uma imagem em si como um Deus, né, ou de uma pessoa que você adora, mas também muitas vezes, né, tem pessoas que adoram dinheiro, tem pessoas que adoram trabalho, tem pessoas que adoram o próprio corpo, né, a vaidade excessiva, né, a Bíblia até fala que o povo se perde por causa da sua vaidade, por causa da vaidade dos homens, né, pessoas que adoram, né, sei lá o que tem. Então, assim, a gente tem que cuidar para que a gente possa ir percebendo, né, que o Senhor possa nos dar sabedoria para ver quais são os ídolos que a gente, né, muitas vezes tem ali, que às vezes você não tem nem clareza, né, e que o Senhor vá tirando da nossa vida esses ídolos e sempre, né, somente Ele fique no topo, né, somente Ele fique sentado no trono do nosso coração, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, né, nosso Jesus Cristo, nosso Deus Criador. Ele é o nosso único Deus vivo, e para Ele, né, o nosso único Deus que merece, né, toda a nossa adoração. Então, que até tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que dizia que a nossa vida aqui na Terra, mais ou menos, é tirar todos os ídolos, né, do nosso coração, para que cada vez mais Jesus possa ocupar um único lugar, né. Então, que a gente possa cada vez mais, que o Senhor possa entrar no nosso coração e que nós possamos adorar somente a Ele cada vez mais, né, que nós possamos amá-lo, honrá-lo com tudo que nós temos, né. E aí continua aqui sim pra gente poder finalizar. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus, eles vivem também na grande guerra da ignorância.
E dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos. Ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Uau, que terror, que terror. Gente, em pensar que isso já acontecia. Isso daqui há 2000 anos atrás, né? A gente tá lendo algo escrito há 2000 anos atrás, você imagina. Isso já acontecia, né? Há muitos anos atrás. E isso, infelizmente, é terrível de falar, mas acontece no dia de hoje em muitos lugares, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não conhecem ainda Deus vivo, que não conhecem Jesus Cristo, infelizmente, e que muitas vezes fazem esse tipo de coisa porque buscam adorar alguma coisa, né? Por quê? Porque o nosso coração, gente, o nosso coração ele foi feito para adorar, mas adorar a quem? O nosso Deus, é só a Ele, né? Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento, outras têm, mas são ignorantes, né? Não acreditam, ainda não tiveram revelações, né? Enfim, outras não aceitam, enfim, então às vezes acabam caindo em lugares terríveis, né? E fazendo coisas terríveis como essa que a gente tá lendo agora. E aí continua dizendo assim: não conservam pura nem a vida nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição, ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão: sangue, crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. E aqui, né, vem nos lembrar sobre adultério, libertinagem, tantas outras coisas que infelizmente a gente vê também acontecendo, né, nos dias de hoje. Acontecia antes, infelizmente, né, que é onde casais, né, que vivem de fachada, outros que muitas vezes até estão juntos ali casados, mas também tem outros relacionamentos e às vezes o próprio cônjuge sabe, né, são coisas assim terríveis que infelizmente, né, as pessoas que são vazias do Senhor, elas estão fazendo coisas terríveis para buscar, né, paz, para buscar alegria, prazer em coisas que nunca vão trazer, pelo contrário, trazem o oposto disso, né. E aqui continua dizendo assim: adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo mal. De fato, os idólatras entregavam-se a divertimento até o delírio, ou profetizavam mentiras, ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade, colocando sua confiança em ídolos sem vida. Eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por 2 motivos: porque seguindo os ídolos tiveram falsa concepção de Deus, e porque desprezando a santidade juraram falso. De fato, os que perseguem sempre a transgressão dos injustos não é poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. Que Deus nos livre de fazer qualquer coisa que possa, de alguma forma, desagradar o seu coração, mas que cada dia mais que nós possamos agradar o coração do nosso Deus, o nosso único Deus, Criador do céu e da terra, aquele que enviou Jesus por amor a nós, né? Que nós possamos cada vez mais buscar agradar o nosso Deus, alegrar o seu coração, né? E realmente fazer aquilo, mantendo aquilo que agrada a Ele, mantendo Ele sempre no topo, né, da nossa vida, no topo do nosso coração, porque é para Ele, por meio dele, que são todas as coisas. Eu espero de coração que esse capítulo possa falar ao seu coração, viu? E a gente se vê no próximo devocional, certo? Continuando aí o livro de sabedoria, né? Continuando no próximo devocional, Sabedoria, capítulo 15. É isso, fique com Deus, uma semana abençoada para você, com muita paz, com muita alegria, com muita prosperidade e, acima de tudo, com a presença e proteção de Deus.